Começando terça-feira de carnaval, a gente ao vivo aqui juntinho com você, Dia do Seu Direito, recebendo a doutora Rosângela Vasconcelos, nos orientando sobre demissões aí. Será que é possível reverter a sua demissão? E a tal da habilitação, né? Como é que você se reabilita para algum tipo de serviço? A gente está com uma querida na linha de Ubatuba, não desliga, porque agora o Luquinha vai vir com uma pergunta do WhatsApp também, né, Luquinha? Pois é, essa querida pediu para a doutora para a gente não falar o nome dela, mas ela já fez reabilitação, mas teve que fazer outra cirurgia e não vai conseguir mais fazer o que antes ela fazia, né? Porque ela foi reabilitada. O que ela pode fazer? Qual que é a sugestão que a doutora dá? Ela comentou aqui que, olha só, ela não tinha prótese no joelho e agora tem. Entrar com via judicial, no caso dela, com a prótese no joelho, qualquer coisa que ela for fazer, ela vai precisar do uso das pernas, qualquer tipo de atividade. Eu vejo, no caso dela, uma aposentadoria por invalidez. Tá. De ordem acidentária. Ok. Aí, se for uma aposentadoria por invalidez acidentária, ela tem alguns benefícios, inclusive de pedir a ajuda dos 25% a mais para ajuda de terceiro, pedir uma ação contra a empresa para custear o tratamento, o plano de saúde, mais a pensão vitalícia. Depende muito, cada caso é um caso, mas no caso dela eu vejo essa saída, né? Se as condições dela para o trabalho forem pela incapacidade total, ela pediu uma aposentadoria por invalidez. Ok, então. Bom, agora sim a gente vai até Ubatuba, lindo Ubatuba, atender uma querida que está na linha. Luquinha, alô, boa tarde. Boa tarde, Sol, tudo bem? Tudo, fica à vontade, minha linda. Luquinhas, boa tarde, doutora. Tarde. O meu irmão, ele trabalhou na prefeitura, mas terceirizado, né? E eu acho que foi terceirizado, é uma coisa assim, que a prefeitura contrata, e ele teve um acidente de trabalho, né? E já fez um ano, esse mês agora fez um ano que ele se acidentou, porém ele tirou, faz pouco tempo que ele, como é que fala? Ele tirou o gesso do braço, né? Mas ainda ele não consegue fazer os movimentos do braço. Ele pode... E foram demitidos, né? Foram todos, o pessoal foram demitidos. Ele era concursado? Não. Não, né? Não era concursado. Então, ele era regime CLT. No caso dele, pelo que ela está falando, não restou sequela. Para ter uma doença ocupacional e ter um acidente de trabalho, tem que restar uma sequela. Tem que aparecer alguma coisa que não tenha cura depois. No caso dele, ele ainda está com uma incapacidade temporária. Se for uma incapacidade temporária, que é o auxílio doença acidentária, a espécie 91, ele tem 1 ano de estabilidade após a alta do benefício previdenciário. Tem empresa, Sol, que ela prefere pagar esse 1 ano de estabilidade para o empregado, para que ele não retorne. Mas todas as vezes que a pessoa tem uma doença, um acidente típico, geralmente fica uma sequela. Então, essa incapacidade, esse problema da doença dele, a tendência é piorar com o tempo. Então, essa estabilidade, entende-se juridicamente que ela nunca acaba, porque é uma doença de trato continuado. Entendi. Então, essa pessoa ela não poderia ter sido demitida porque ela tinha uma doença do trabalho. Nesse caso, a empresa vai ter que recontratá-la ou pagar, no caso da pessoa não conseguir trabalhar mais, uma pensão para ela poder ficar em casa e não ter mais aquela atividade que ele exercia na empresa. Então, é interessante procurar ajuda aí de um advogado para poder entrar com uma ação aí e rever essa demissão, né, linda? Sempre lembrando que se você não tiver condição, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Faculdade de Direito, Defensoria Pública, né, pode te orientar da melhor forma possível, de graça, né, Luquinha? Pois é, uma pergunta aqui da Marinalva. Olha só, doutora, ela comentou que a filha dela está de licença maternidade até abril. Depois disso, ela vai receber a rescisão. Por quê? Porque o contrato dela tem tempo determinado. No caso, ela teria um tempo de se resguardada, de estabilidade da empresa ou não? Se não, ela pode pedir um seguro-desemprego. Ela tem 18 anos e trabalhou registrada há 2 anos nessa empresa. Se ela foi demitida no período gestacional dela até o 8º mês, ela tem direito a ser mantida no emprego. Agora, se ela provar que a gravidez, depois ela provando que a gravidez, que ela estava grávida, que foi demitida e não poderia ser demitida, ela volta a ser reintegrada na empresa. Eu queria que você abrisse um espaçozinho para eu falar uma coisa que vem me incomodando há um certo tempo. Eu vejo na mídia falar que o sindicato vai tentar reverter as situações dos demitidos, que não sei o quê.
Quem tem o acordo coletivo, como nós temos lá em razão de algumas ações judiciais, vai ver que esse acordo coletivo ele foi assinado com o sindicato, com o Tribunal Regional do Trabalho e com a empresa que demitiu esses empregados. Ou seja, o sindicato já estava sabendo isso desde 2013. A partir do momento, essa é uma outra situação que eu vou te falar, a partir do momento que houve uma homologação no tribunal, como a gente considera isso no meio jurídico como soberano. É imutável, não tem como sair aqueles 798 da lista. A gente está falando da GM. A única solução que se tem, que alguns foram 515 só, porque com a graça de Deus nós tivemos alguns casos nossos lá que a gente conseguiu fazer com que essa pessoa provasse que ela tinha uma doença do trabalho e foi suspenso o layoff dele. Então, essas pessoas que estão nessa situação, eu não tenho problema nenhum, faça um exame médico, que geralmente tem. Quem trabalha numa indústria grande, uma indústria automobilística, geralmente tem uma lesão de esforço repetitivo. Uma outra situação que também tem gerando polêmica, que eu acho que os empregados não sabem, mas os nossos clientes lá já estão sabendo, essa fábrica, ela vai em 2017 começar uma nova linha, com novos empregados. Nossa. E tem algumas restrições nesse acordo coletivo. No caso de algumas ações que já estão sendo ganhas na justiça, que já são matérias pacificadas no meio jurídico, esse empregado vai ter que abrir mão dessa situação. Não vão ser aceitos empregados que já estão nessa linha antiga. Empregados com salário muito mais baixo, a PLR com valor muito menor. Então, sindicato, trabalhador, procura rever a situação, que são várias famílias que estão na rua, estão desempregados, tem pessoas que estão entrando com síndrome do pânico, estão pessoas desesperadas. A gente tem cliente nosso lá que está na mão de psiquiatra, porque não tem uma saída, não tem para onde ir. A gente vai voltar a falar sobre isso ainda durante o programa e entender direitinho, né, que papel tem o sindicato que diz que pode voltar e a gente sabe que tem um acordo assinado em 2013 e que não vai voltar. Então a gente vai falar já sobre isso, né, Luquinha? Muito sério, né, Solange? Às vezes é quem a gente mais se apega e quem está realmente agindo pelas costas, né? Abração para o Nelson, o Leandro Garcia, a Viviane de São José, a Vilma também de São José, a Cida, a Adri, que fez aniversário ontem, está com a gente, o Theo, são tantas pessoas aqui participando. Obrigado pela companhia de vocês. Bom, hoje também é dia do seu direito e dia de justiça aqui no programa. A gente vai conferir a denúncia de um consumidor que está tendo uma dor de cabeça, gente, tão grande e tanto essa dor de cabeça, né? Como a loja de carros. Olha o perrengue que já dura quase 5 anos. Você quer justiça? Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas, e boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje nós estamos com o seu Geraldo, aqui no Residencial União, na região sul de São José dos Campos, em frente à loja ABR Multimarcas. O seu Geraldo, há 5 anos, vem pelejando com esta loja, tentando receber um valor de praticamente R$ 3.500, R$ 4.000 que a loja o deve. O seu Geraldo entregou um carro Gol nessa loja no ano de 2011, em troca de um veículo Corsa. A loja não retirou o carro do seu Geraldo, o nome dele, e de lá para cá várias multas, várias notificações. Seu Geraldo com problema, o nome do seu Geraldo inclusive foi parar no sistema de proteção ao crédito, e nós viemos com o seu Geraldo hoje tentar falar com o seu Ailton, que é o proprietário dessa loja. Eu queria falar com o seu Ailton. Ele não está. Tem como localizá-lo, por favor? A senhora sabe se ele está chegando? Ele falou 20 minutos, já passou 40. Então, só pergunta para ele se ele tem alguma previsão para devolver o dinheiro do seu Geraldo. Só isso que a gente quer saber. Sua mãe, como é que eu faço então? Ele não quer devolver o dinheiro, como é que a gente faz? Não, ele falou que se tiver só o seu Geraldo, ele acerta. Hã? Ele falou, Só, se tiver só o seu Geraldo com a televisão, ele não acerta? ele falou que quer acertar com ele. Mas eu não posso acompanhar. Não, até pode, mas não sei se ele vai querer gravar, mas ele falou que... Não, mas não querer gravar não tem problema nenhum. Aí é a opção dele. Não tem problema, nós vamos acompanhar para resolver. Nós vamos ficar até resolver. Até ele devolver o dinheiro. Ele falou que tinha... Nós vamos vir aqui todo dia filmar para achar da loja, não tem problema, até devolver o dinheiro, porque não é justo o que fez com ele. Ele falou que acertou um valor com o seu Geraldo e ficou esperando ele vir aqui buscar, só que... Então a gente vai buscar aqui, então a gente vem amanhã cedo buscar. Como vocês puderam observar, nós ficamos praticamente 1 hora entre idas e vindas dentro da loja BR Multimarcas. O seu Ailton, que disse que viria em 20 minutos, não veio. Assumiu um compromisso com a TV Bandeirantes, assumiu um compromisso com o consumidor Geraldo, de vir em 20 minutos e não veio, que fique bem claro, ele assumiu e não veio. Mas nós voltamos dentro da loja,
falamos com as funcionárias da empresa e, em tese, remarcamos para o próximo dia para que ele faça a devolução do dinheiro. Seu Geraldo, por enquanto, como é que o senhor está se sentindo? Se Deus quiser, vai dar certo. Ele vai resolver comigo. Ele assumiu o compromisso de vir hoje, não veio, né? Ele assumiu o compromisso de vir, não veio, mas amanhã nós vamos voltar de novo aqui. Se Deus quiser, nós vamos receber esse dinheiro amanhã. E se você também quer justiça, peço que envie seu e-mail para cristiano@bandvale.com.br. Sailton, aparece aí que se o Cristiano falou que vai voltar, ele vai voltar. É melhor aparecer mesmo, né? Bom, o leopardo invadiu uma escola na Índia e feriu 6 pessoas. As imagens são impressionantes. Câmeras de segurança mostram aí o leopardo à solta nessa escola que fica na cidade de Bangalore. Depois de atacar as 6 pessoas, ele foi capturado com a ajuda de dardos tranquilizantes e foi levado para um parque nacional. Entre os feridos, ninguém está em estado grave, realmente um milagre, né? E a gente confere outro milagre daqui a pouco. Um cachorro foi encontrado vivo depois de 3 dias soterrados. E a gente adora quando você manda um recado realmente aqui pro programa. E esse é da Cidade de Simpatia. Dá uma olhada só. Pessoal, oi Luquinha. Gente, ó, beijão, abração. Tô sempre acompanhando o programa de vocês, tá? Sucesso pra vocês. O Wellington aqui de Caçapava, hein? Show. Abração, beijão. Tchau, tchau.